O Nair diz que não vai mentir e fala que ela é muito bonita, vestidinho marrom, e fala que definitivamente faz o tipo dele. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. E depois que ela agradece, ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Ash. E depois de se apresentar, ele pergunta como está indo o dia dela. Ela fala que estava indo muito bem, que ela só estava dando uma volta porque ela vai trabalhar mais tarde. Ele fala que entendeu e pergunta de onde ela é. E ela diz que ela é de uma cidade pequena do sul daquela cidade. Ele pergunta como chama e ela fala que Vitória. Ele pergunta onde fica isso, se é no Texas ou... E ela diz que sim e fala que no Texas. Ele diz que nunca ouviu falar e ela fala sério? E ela diz que é a 1h30 dali. Ele pergunta há quanto tempo ela está por ali e ela fala que há uns 2 meses e que ela veio de Austin. E ele fala seja bem-vinda e ela agradece. Ele pergunta se ela está gostando e ela diz que está gostando muito. Ela diz que é legal e que ela está muito familiarizada. Ele fala que então ela acabou de vir de Austin e que veio para Houston. E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela acha de Austin e ela fala que tudo bem. Ela fala que era um pouco longe para ela e ele pergunta por quê e em seguida fala que não quer se meter na vida dela. Ela fala que é legal, mas que é muito longe para ela e que ali ela já tinha muitos amigos. Ele fala que é sempre bom um novo recomeço e ela fala que é verdade. Ele pergunta quanto tempo ela ficou em Austin e ela fala que 1 ano. Ela fala que todo ano ela vai para algum lugar e ele fala que isso é um alerta vermelho para ele. E pergunta por que ela vive se mudando. Ela diz que ela precisa aproveitar já que ela é solteira e que também não tem filhos. E ele diz que isso faz sentido. Ela fala que se tiver alguma coisa no lugar que a atraia, ela vai. Ele fala que ela está experimentando novas cidades e que isso é muito bom. E diz que assim ela vai ver qual a melhor e depois vai se estabelecer. Ele fala que a viu ali andando sozinha e achou que deveria parar para falar com ela. Ela diz que ela gosta de dar uma caminhada e ele pergunta se ela precisa de companhia. E ela diz que sim. Ele fala que estava indo até o carro dele e que ele ia fazer um exercício cardiovascular. Ela pergunta se ele ia fazer exercício e ele diz que sim, ia dar uma caminhada, depois correr. Ele fala que como ele gostou do que viu, ele resolveu parar para conversar com ela. Ele fala que a propósito, ela está incrível nesse vestido marrom. Ele fala que gostou das tatuagens dela. Ele pergunta se ela também tem uma nas costas e ela diz que sim e fala que é um dragão, mas que tem asas. Ele fala que precisa ver essa tatuagem e pergunta se ela está com pressa agora. Ela fala que daqui 1h30 ela vai precisar trabalhar, mas que ainda tem tempo. Ele fala que está gostando do rumo dessa conversa e pergunta se ela não quer conversar dentro do carro dele. E ela diz que eles podem fazer isso. E em seguida diz que ela tem tempo. Ele fala que então tudo bem e pergunta se ela já almoçou. E ela diz que acabou de almoçar. Ele pergunta onde ela almoçou e ela fala que almoçou na casa dela. Ele pergunta se então ela cozinha e ela fala que cozinha. Ele fala que não vai mentir, diz que ela tem uma boa energia e pede para vocês dizerem aí nos comentários. Ele fala que ela é bonita, parece ser sincera. Ele pergunta se então ela cozinha para ela mesma e ela fala que geralmente ela cozinha. Ele fala que então ela é solteira, não tem filhos e ela diz que sim. E ela diz que ela também cozinha a própria comida dela. Ele fala que então tudo bem e pergunta qual a idade dela e ela fala que tem 25. Ele pergunta quando foi o aniversário dela e ela fala que 9 de agosto e diz que acabou de fazer 25. Ele fala legal, feliz aniversário e ela agradece. Ela pergunta quantos anos ele tem e ele fala que tem 28. Ela pergunta qual mês do aniversário dele e ele fala que é em maio. Ela pergunta que dia e ele fala que dia 20. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta por que ela fez essa cara e ela fala não, nada demais. Ele fala que ela pode dizer, mas ela diz que não é nada. Ele pergunta que ela pode abrir o jogo e ele fala que é um livro aberto. E como eu já esperava, ela começa a falar sobre o signo dele. E diz que geminianos a deixam assustada. Mas ele fala que não é de Gêmeos e diz que ele é de Touro. E ela diz que ela se enganou. Ela fala que os irmãos dela também são de Touros e ele pergunta o que ela acha. E ela diz que geralmente são calmos. E ele diz que ele realmente é tranquilo. Ele fala que ele é mais caseiro, trabalha duro. Ele fala que já ela é de Leão e ela fala que é verdade.
Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele pede o número dela. Ele fala que gostou muito da energia dela e que ela parece ser muito sincera. Ele fala que isso vai levá-la muito longe e que ele gosta muito de mulheres sinceras. Ele fala que nem sempre você encontra isso e quando encontra é preciso valorizar. Ela fala que depois é só ligar pra ela e que ela percebeu que ele é muito calmo. E ele diz que ele é um cara muito tranquilo. Ela fala que geralmente ela não gosta de brigas, ele fala que ele realmente não é do tipo que gosta de ficar brigando. Ele fala que se for pra ficar brigando, é melhor terminar. E ela diz que é verdade. Ela diz que ela não gosta de gritaria e que ela não gosta também de ficar discutindo. E em seguida diz que ela não consegue viver assim. Ele fala que com certeza ele também não tem essa energia. Ela diz que geralmente ela prefere deixar pra lá. Ela fala que com certeza eles podem conversar mais sobre isso mais tarde. Ela fala que percebeu que ele cuida muito bem dele mesmo e que ele fez as unhas. E ele diz que ele gosta muito de se cuidar. E em seguida ele diz que higiene é tudo. Ele fala que já tem o número dela, que foi um prazer conhecê-la. Fala que vai ligar para ela mais tarde e que não quer mais tomar o tempo dela. Ele fala que vai mandar uma mensagem para ela mais tarde que eles podem sair para jantar. E ela diz que com certeza. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela diz que também foi um prazer conhecê-lo. Ele fala para ela ter um ótimo dia e ela agradece. Ele pergunta se ela consegue abrir e em seguida diz que vai ajudá-la. Ele fala que uma garota bonita como ela nem deveria tocar a porta e que ele que deveria abrir para ela. E ela agradece. Falando baixo, Tico diz o que ela está fazendo ali. Ele fala que vai se aproximar e não vai dizer que o carro é dele. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está tudo bem. Ele fala que não quer incomodar, mas que a viu de longe tirando fotos. Ele fala que ela deve criar conteúdos e coisas do tipo, e ela diz que sim. Ele pergunta que tipo de conteúdo ela faz e em seguida se apresenta. Ela fala que faz para o TikTok e ele fala, TikTok. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Mel. Ele fala que então esse é o carro dela e fala que ele gostou. Mas ela diz para ele que ela está um pouco ocupada agora. Ele fala que não entendeu e ela repete novamente. Ele fala que só se aproximou para dar uma olhada nela e no carro dela. E ela agradece. Ele fala que não quer atrapalhar mais e em seguida pede o número dela. E fala que assim eles vão poder se conhecer, mas ela diz que está ocupada agora. Ele fala que também é um homem de negócio, mas ela diz que não pode conversar com ele. Então ele vai em direção à porta do carro sem dizer nada. Ele fala que só está olhando para ver qual a reação dela. Ela fala que ele não disse que esse carro é dele. Ele fala que ela também não disse que esse carro não era dela, já que ele pareceu ser irrelevante para ela. Ela pergunta que tipo de negócios ele faz. Ele fala que ela não pareceu se importar com os negócios dele no começo. Ela pede para recomeçar e pergunta como ele está. E ele pergunta se agora ela quer recomeçar. E ele pergunta, sério que agora você quer falar sobre os meus negócios? E ela fala que ele parece muito diferente ali dentro do carro. Ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não sabia que esse carro era dele. E depois que ela diz que não, ele fala que a viu encostada no carro dele e pensou, bom, vou lá falar com ela, né? E ela diz que sente muito pelo que aconteceu. E ele fala que agora ela está colocando a mão na porta do carro dele. Ele pergunta qual o nome dela e ela pede para recomeçar e fala que o nome dela é Melanie. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que cria conteúdo para o TikTok. Ele pergunta por que ela está rindo e fala que ele gosta muito do estilo dela. Ela fala que também trabalha como modelo e ele pergunta há quanto tempo ela faz isso. E ela diz que já há alguns anos. Ele fala que é legal e que ele fica feliz que ela esteja indo bem. Ele fala que ele valoriza o tempo dele, que ele sente que eles não estão indo para nenhum lugar. E em seguida diz que vai começar a chover daqui a pouco e ela pergunta se ela pode entrar.
entrar. Ele pergunta por que ele faria isso, sendo que ela não queria conversar com ele. Mas ela diz que ele parece muito diferente sentado nesse carro. Ele pergunta o que isso significa e pede para ela elaborar um pouco mais. Ela fala que para ela não fez sentido no começo, mas que não é para ele se preocupar com isso. Ele pergunta se ela quer entrar no carro dele, então ele precisa se preocupar com isso. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele fala que ela pareceu estar muito segura lá fora e de que não estava interessada nele. Ele fala que então ele pensou, deixa eu pegar minha chave e abrir meu carro, e fala que agora ela está batendo na janela dele. Ela fala que não bateu na janela dele e diz, olha, sabe de uma coisa, você tem razão. Mas ela diz que está conversando com ele por um motivo. Ele pergunta qual o motivo, afinal de contas ela não queria conversar com ele ainda há pouco. E pergunta por que ela quer conversar com ele agora e fala que ela parece muito diferente. Ele pergunta se ela não gostou da aparência dele e ela fala que não é por conta disso. Ele pergunta se então é por conta do carro e ela diz que não e fala que quer conhecê-lo. Ela fala que eles podem recomeçar e que ele pode deixar a hostilidade de lado. Ele fala que ninguém está sendo hostil e que eles estão tentando ter uma conversa. Ele fala que está conversando com ela, mas que parece que eles não estão se entendendo. Ela fala que não vai mentir e diz que ela já está ficando sem palavras. E em seguida ela diz que ele está a deixando um pouco nervosa. Ele fala que ele estava no lugar dele e ela estava lá na frente e ela que decidiu ir ali falar com ele. E pergunta se não foi isso. Ele fala que afinal de contas ela estava encostada em um carro de um estranho. E em seguida diz que ela não deveria fazer isso e ela diz que ele está certo. Ela fala que sente muito e ele fala que não gostou da maneira que ela o tratou. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela olhou para ele como se ele fosse um cachorro ou algo assim. Ela fala que ela só se sentiu como se fosse um estranho tentando se aproximar dela. Mas ele fala que não gostou da maneira que ela olhou para ele no começo. Ele fala que se sentiu como se ela quisesse que ele saísse da frente dela. Ela fala que estava um pouco ocupada fazendo o vídeo dela. Ele fala que perguntou para ela se aquele carro era dela e ela disse que era dela. E pergunta como ela está se sentindo agora. Ele fala que agora assim do nada, depois de fazer o que ela fez, ela vem querendo conversar com ele, como se nada tivesse acontecido. E mais uma vez ela pergunta se eles não podem deixar o passado para trás. E depois disso ele fala que tudo bem e a convida para entrar. Mas quando ele acelera, ela segue o caminho dela. E ele pergunta para onde ela está indo. Ele pergunta, tá indo para onde? E ela também pergunta para onde ele vai. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que pensou que ele fosse parar ali na frente. Ela fala que não queria entrar ali, ele pergunta por que não e fala que ela não vai ter tratamento VIP. E em seguida diz, vamos lá.